Acho que dá pra emendar logo com a notícia aí do Ramagem, né? Vamos falar de uma coisa Faz um apanhado só. Falar do Ramagem do quê? Do Ramagem, porque na verdade esse discurso de Bolsonaro, Foi ele vem para suspensão. justificar quando o ministro do STF estupra a Constituição. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Depois do ministro Alexandre de Moraes barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Tá certo. E aí eu vou explicar, porque... Peraí, rapidinho. Só antes de você comentar, então lembrar pro nosso ouvinte que ao longo do dia, o presidente Bolsonaro nomeou para o Ministério da Justiça o André Mendonça. Que assumiu. Não, assumiu. Deu posse, que foi assumiu, ontem. e também tinha nomeado o Ramagem para a Polícia Federal. E aí o Alexandre Nesse Moraes. meio tempo, o PDT foi ao STF, com base em tudo que nós já sabemos, pedir a suspensão da nomeação do Ramagem. O caso foi distribuído ao Alexandre de Moraes, que concedeu o pedido do PDT e suspendeu a nomeação de Ramagem. Aí, Gustavo, vai. Pronto, e aí eu vi alguns comentários dizendo: isso aí já foi feito outras vezes. Com Lula, por exemplo, quando Gilmar Mendes proibiu a posse de Lula na Casa Civil. Com Dilma, né? Com Dilma. Gilmar Mendes proibiu a nomeação de Lula, que Dilma nomeou. Só que tem uma diferença muito grande. O Ramagem, ele tem um passado limpo. Ele não chegou onde está, por acaso. Ele, por exemplo, ele é delegado da Polícia Federal. Então, o fato dele ser de confiança do presidente, mais um motivo para nomeá-lo. Ele pode ser até o cara mais errado do mundo, mas isso é uma questão subjetiva. Diferente do ex-presidente, que era um investigado por crimes que depois veio até a ser condenado. Certo? Depois veio a ser condenado. Outra coisa, o presidente, apesar de ter sido presidente, sabe que ele não tem preparo. Ele não tem preparo intelectual para um cargo de ministro da Casa Civil. Ele é apenas uma figura meramente política de discurso. Então são duas situações completamente diferentes entre a posição de Gilmar Mendes, a posição terrível contra Temer, que naquela época eu já critiquei bastante, da filha de Roberto Jefferson, que não pôde assumir o Ministério do Trabalho porque tinha uma ação na Justiça do Trabalho. É uma coisa completamente fora do perfil, mas que se assemelha até à questão de Lula. Mas o caso do Ramagem é toda uma subjetividade que Alexandre de Moraes resolve tomar essa posição. Quando ele olha, quem está na bancada dele, ele olha para o presidente do STF e diz: por que Toffolo está aqui? Por que Toffolo está lá? Porque ele foi assessor de Liceu, foi advogado do PT, não tinha um conhecimento jurídico, segundo todo mundo diz. Só que o Ramagem, ele só estaria na cadeira lá de delegado-geral até o dia que Bolsonaro for presidente. Já Toffolo, Lula já deixou de ser presidente há 9 anos. E a gente ainda vai aguentar Toffolo mais 20 anos. Diferente, você vê dois pesos, duas medidas. Uma última informação aqui, que a gente tinha notícias de que o Bolsonaro não ia recorrer, mas ele disse que vai recorrer, que quem manda é ele, desautorizando o AGU. O caso do Ramagem é um caso de uma nomeação, é um ato discricionário que compete ao presidente da República, assim como iria competir à governadora do nosso estado ou ao prefeito, para você assumir lá a função para a qual foi designado. Agora eu vou abrir aqui um parêntese. Suponhamos que eu seja o prefeito de Natal e eu escolho um secretário de assistência social e ordeno a ele que distribua cestas básicas e diga ao povo que quem mandou dar a cesta básica fui eu, o prefeito. Se eu faço isso, o meu secretário está incorrendo em um desvio de finalidade. Se eu peguei ele para fazer isso, bota alguém lá que faça isso, distribuir cestas básicas anunciando o meu nome, além de, óbvio, propaganda eleitoral irregular. Então eu peguei um secretário para fazer e desviei a finalidade da pasta dele. É dentro dessa circunstância aí que se dá a decisão do Alexandre de Moraes ao dizer que é meramente uma suposição, né? Não, e outra coisa, né? Ele demonstra que não conhece a Polícia Federal. Apesar dessa proximidade do Ramagem com os filhos do Bolsonaro, é uma suposição.
de que ele, em tese, vai entrar na Polícia Federal e vai beneficiar os filhos de Bolsonaro ou blindar o governo Bolsonaro. Pode ser uma viagem de Alexandre de Moraes. Quando você termina de ler a decisão do ministro, ele juntou lá todos os conjuntos do que eu vou chamar, porque o nome é esse, de evidências. Quais são as evidências? O que Moro disse quando saiu do Ministério da Justiça, naquela coletiva, o fato de Celso de Mello ter autorizado um inquérito para investigar o que Moro disse, os prints que foram lá exibidos, né, pelas partes e contrapartes, quem disse o quê, e o histórico que se tem do Ramagem. Aí ali criou-se o conjunto de evidências que poderiam apontar o desvio de finalidade, com o precedente lá atrás de 2016, onde Gilmar Mendes fez o mesmo com Lula. Aí eu vou citar esse caso porque o advogado que foi à justiça na época do ex-presidente Lula contra a Dilma, que moveu aquela ação, é um criminalista que hoje eu até estava vendo a opinião dele, também disse que estaria configurado o desvio de finalidade no caso do Ramagem.